Hoje eu vou gravar um conteúdo que é sobre a criação de APIs em PHP. E a gente vai fazer um CRUD aqui de como a gente pode criar essas APIs com base em CRUD de uma tabela no banco de dados. Então vamos lá, vamos seguir. Vai ser um pouquinho longo. A gente vai usar aqui o Insomnia, usar os conceitos de criação de API. E vamos lá. Bom, vou conectar aqui no banco e eu vou criar um, um database aqui. Create database. Eu vou chamar de aula API. E aí eu já vou pedir para usar use aula API ponto e vírgula. Vamos rodar isso aqui. Então foi criado aqui a nossa base de dados. Vamos ver, cadê? Às vezes não atualiza, mas foi criado, né? Executou, a gente está usando o aula API. Eu vou criar uma tabela agora de clientes. Então vamos lá, create table clientes. Vou abrir aqui o parênteses, fechar parênteses, ponto e vírgula. Vamos colocar alguns campos aqui. Vamos colocar o ID do cliente. ID cliente é o inteiro. Int not null. Vamos colocar como auto incremento. Auto increment e primary key, chave primária. Tá, vírgula. Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho para o lado, para não atrapalhar a nossa visualização. Eu vou puxar isso aqui também para o lado. Vamos pegar alguns dados do cliente aqui. Nome, vai ser um varchar. Eu acho que até 128 caracteres é o ideal. Vamos pegar mais alguns dados. Vamos pegar o CPF. Vamos usar um big int para o CPF. O que mais que a gente pode pegar do cliente? Vamos pegar um e-mail, varchar, eu acho que 64, 128 caracteres. Acho que não tem pessoas com e-mail tão grande assim não. Vamos pegar uma senha, varchar 32 caracteres, as senhas. O que mais que a gente pode armazenar no cliente? Pegar um tipo de dado diferente. Nascimento, date. Vamos ver mais algum, só mais um tipozinho aqui. A gente tem o nome, o CPF, e-mail, a senha, nascimento. Vou pegar mais um dado do cliente aí. Vamos pegar o CEP. Pronto. Inteiro. Int. Acho que está legal para a gente fazer o nosso exemplo. Vamos rodar isso aqui. Criamos a tabela. E aí vamos começar a montar agora a nossa aplicação em formato de API. Vou abrir aqui uma pasta no Visual Studio Code. Eu vou abrir direto a pasta do Champ. Então, Champ, cadê o htdoc? Selecionar. Tá vazia essa pasta aqui? Ah, não tá vazia. Era para estar. Vou fazer o seguinte, eu vou abrir isso aqui e eu vou excluir tudo que está dentro da nossa pasta htdocs para a gente começar, tá? Beleza. Fecha isso, fecha tudo isso aqui que a gente não vai usar. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar aqui é no arquivo .htaccess. O que é esse arquivo? Ele é um arquivo de configuração do Apache. htaccess.htaccess. Esse arquivo de configuração ele permite que a gente modifique o comportamento do funcionamento do servidor. E a gente vai trabalhar com o conceito de API, com o conceito de URLs amigáveis. Então a gente precisa mudar o comportamento do servidor, do Apache, como ele trata as URLs, as URIs na verdade. Então vamos trabalhar nisso. Primeiro a gente vai colocar aqui uma linha write engine.
Essa linha do arquivo de configuração do htaccess, ele permite que você habilite um recurso que é a reescrita de URLs. Para que a gente vai usar isso? Porque, por exemplo, eu vou acessar o recurso /clientes. /clientes é um recurso da nossa aplicação. Então, o /clientes não vai existir uma pasta no servidor /clientes. Isso não vai acontecer. Então, a gente vai direcionar o usuário ou o consumidor dessa aplicação para o recurso /clientes. Né? /clientes /1. Eu quero pegar o cliente que tem o ID 1, por exemplo. Então, não existe a pasta /clientes, não existe a pasta 1. Existe o recurso clientes e desse recurso eu quero o cliente número 1. Então, a gente vai habilitar a reescrita de URLs para quando o usuário digitar esse recurso lá no URL, na barra de URLs, de URIs, na verdade, o Apache ele não vai procurar essa pasta ou vai procurar um arquivo em específico. Ele será redirecionado para um recurso dentro da aplicação. E quem permite que isso aconteça é justamente esse rewrite engine. A gente vai habilitar esse recurso. E aí a gente vai fazer o seguinte, são três configurações na sequência. Write, toma cuidado para não escrever errado, porque é difícil, conde. Uma condição de reescrita aqui. A primeira condição é o seguinte, se na minha requisição, ele não tem o autocomplete aqui, né? Mas vamos lá, request file name. Se na minha requisição houver -f, tem que ser minúsculo aqui. Deixa eu ver se eu digitei direitinho. Rewrite conde, porcentagem request file, tá, um F ali. O que isso significa? Se na barra de navegação, se o usuário ele tentar acessar um recurso que existe, que é um arquivo que existe dentro da estrutura de pastas do servidor, esse arquivo vai ser enviado. Tá? Esse traço file aí, traço F, o que significa essa linha por completo? Primeiro, a primeira linha eu habilitei a reescrita de URLs. A segunda linha, se existir o arquivo que eu estou tentando acessar, esse arquivo vai ser enviado normalmente para o usuário, será processado normalmente. Se for um HTML, vai enviar para o usuário. Se for um script PHP, esse script será executado normalmente. Tá? A segunda linha, eu vou até copiar da de cima, é o traço D. Se eu tentar acessar um diretório que exista, de fato, esse diretório será mostrado para o usuário. Então vamos lá, no nosso caso, vamos supor aí clientes, o recurso clientes, quero acessar o /clientes na minha aplicação. O /clientes não é uma pasta que existe no servidor, não é um arquivo que existe no servidor. Então o que vai acontecer? Se não é uma pasta e não é um arquivo, eu vou cair na minha regra número 4 aqui, write rule. Eu vou reescrever essa URL para seguinte regra. Não é nenhuma pasta, não é nenhum arquivo que existe. Isso aqui será redirecionado, será enviado para o arquivo roteador.php. Tá? Então a gente vai montar essa regrinha aqui para que isso aconteça. A gente vai colocar aqui mais algumas configurações. NQSA. Pronto. Deixa eu ajeitar aqui. Vamos tentar testar isso aqui agora. Vou criar o arquivo roteador.php para a gente testar se foi digitado tudo certo ou se tem alguma coisinha, algum engano que pode prejudicar aqui a nossa execução. Olha, gente, observa aqui que o arquivo .htaccess está na raiz aqui do htdocs e o roteador.php também está na raiz, né? Está na pasta htdocs direto, não tem nenhuma subpasta. Tá? Então a gente vai trabalhar dessa forma, numa simplificação aqui da implementação, para ficar mais fácil da gente trabalhar. Vamos ver se está funcionando. Vou abrir um PHP aqui e vou simplesmente colocar aqui um echo olá mundo tradicional. Tá? A gente vai usar muito o Insomnia. Então vamos tentar testar isso. Eu não sei se meu champ está aberto. Cadê meu champ? Champ
Você está aqui, o Apache não está aberto, eu vou inicializar o Apache aqui. Subiu o Apache, vamos testar. Vou tentar acessar aqui http localhost vamos chamar o barra clientes. Não é uma pasta que existe, né? Ah, tá funcionando. Nossas regrinhas aqui, ó. Ó, não tem nenhuma pasta barra clientes aqui. Não tem a pasta, o que ele fez? Redirecionou para o arquivo roteador.php. Não tem a pasta, entrou aqui nessa regra, não tem a pasta. Então ele vai redirecionar para cá. Não existe o arquivo, redireciona para o roteador.php. E nesse roteador.php, vamos lá, vamos começar a programar ele. Vamos descobrir primeiro qual que é o método da requisição. Tá? A gente vai usar uma variável aqui do PHP, que é a server. E a gente vai usar o request method de server. Tem que ser, como é case sensitivo, você tem que tomar bastante cuidado aqui, porque minúsculo e maiúsculo fazem diferença aqui. Os caracteres em maiúsculo ou minúsculo fazem diferença. Então, request, vamos lá, method. Já vamos dar um echo aqui nisso. Echo método. E vamos rodar aqui para ver. Get, tá vendo? Se eu tentar enviar um post. Se eu tentar enviar um put. Se eu tentar enviar, enfim, né, ele vai me retornar o tipo do envio. Vou deixar aqui em get por enquanto. E vamos começar agora a tentar recuperar aqui o que ele digitou aqui, né? Barra clientes, barra 1, por exemplo. Opa, andei clicando aqui onde não devia. Deixa eu apagar isso aqui. Barra 1, send. Eu quero saber se ele digitou aqui, barra clientes, se ele digitou um número aqui. Eu quero fazer essas verificações. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou criar uma variável aqui chamada rota. E essa variável vai ser igual. Vou pegar uma variável. Então, antes disso, deixa eu fazer um echo aqui, uma variável do PHP, que é server também. Só que agora é na posição, a gente vai chamar de request. Request URI. URI. Né? Vamos ver o que é isso aqui. Send. Olha só o que ele imprimiu aqui para mim. Tá vendo que é exatamente a rota? Clientes barra 1. Então o que eu colocar aqui, qualquer coisa que eu coloque, é o que está dentro dessa variável request URI. Eu quero saber se isso aqui é igual a clientes, por exemplo. Eu quero saber separar as partes da rota para eu poder comparar com os meus recursos. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou jogar aqui rotas e eu vou usar o explode. Rota e eu vou usar aqui o explode no PHP. Explode. O que é que explode vai fazer? Eu quero que exploda a minha URL, o meu recurso, meu RI, da seguinte maneira: ele encontrar um barra, ele vai jogar numa posição do vetor. Encontrou um barra numa posição do vetor. Encontrou um barra numa posição do vetor. De quem que ele quer explodir? Justamente a URL aqui. Então observa, vou usar aqui um printr para a gente conseguir ver a nossa rota e analisar o que está acontecendo. Send, então olha só, foi criado um array. Na posição 1 do array não tem nada, na posição 2 do array tem na posição 0 do array, na verdade, não tem nada. Na posição 1 do array é clientes, na posição 2 do array é o número 1. Então olha só, posição 0 não tem nada, posição 1 clientes, posição 1 clientes, posição 2, posição 3 e assim por diante. Eu posso ir colocando aqui as rotas e eu terei várias posições nesse meu array. Tá? Isso aqui é muito, muito, muito bacana para a gente conseguir fazer o nosso roteamento. Então, olha só. Vamos começar aqui com if. If rota. Se rota na posição 1 for igual a cliente, o que a gente vai fazer? Clientes, né? Clientes. Se isso aqui for igual a clientes, a gente vai fazer alguma coisa. Tá? Porque o usuário ele vai acessar o recurso barra clientes. Ele não pode escrever qualquer coisa aqui e sair usando a API. Não faz nem sentido isso. Então, o que a gente faz? A gente vai pegar e vai comparar se a primeira coisa, né? Se ele está tentando acessar um recurso que existe, que é válido aqui, né? Se for igual a clientes,
ele vai entrar aqui. Beleza. Vamos começar pelo cadastro do cliente? Então vamos lá, se for igual a clientes, ele vai fazer uma coisa. E a gente sabe que os cadastros é comum a gente usar o método post. Então se ele for igual a clientes e o nosso método for igual a post, a gente vai ter que colocar em maiúsculo aqui, né, porque ele vem com maiúsculo. O que ele vai fazer? Ele vai chamar o nosso recurso de cadastro. Tá? E aí falta a gente fazer tudo isso, né? Vamos lá, então. Vamos criar aqui no modelinho MVC. Então vamos criar uma pasta de modelo. Model. Vamos criar uma pasta de controle. Control. Então vamos lá, nos nossos modelos a gente tem todas as nossas classes. E no nosso modelo a gente tem todas as nossas classes. E no nosso controle a gente tem as instâncias dessas classes e essas classes funcionando, né? O uso dessas classes, os controles usam as classes. Tipicamente um controle instancia uma classe e vai usar os métodos dessa classe para resolver um problema específico. Então vamos lá, vamos começar pelo nosso modelo. Vamos lá, vamos criar um modelo de cliente.php. Vamos criar também uma classe chamada banco.php. Tá? Então, esses aqui são os recursos que a gente vai utilizar na nossa aplicação. Aí. Os dois modelos. A gente vai ter um modelo com a classe banco.php e teremos o modelo com a classe cliente.php. Bom, e como é que vai funcionar a nossa classe banco? A ideia é que a nossa classe banco seja capaz de fazer uma instância nessa classe, claro, e seja capaz de prover uma conexão com o banco de dados. Então, a classe banco ela será responsável pela conexão com o banco de dados. E vamos lá, vamos criar essa classe aqui então. Vamos abrir aqui um PHP e vamos lá. Como é que a gente vai... Que atributos que a gente terá nessa classe? Private, o endereço desse banco, a gente chama de host, onde esse banco está localizado. Então, o nosso banco está localizado no localhost. Né? Então, 127, nesse caso aqui, desse exemplo, está no localhost, 0.1. É claro que isso pode mudar. Opa, eu esquecendo aqui, né? Class, banco, abriu, vai fechar lá embaixo. Pronto. Claro, isso aqui pode mudar. Você pode contratar um serviço online de banco de dados. Você vai ter o endereço desse banco aí. A gente vai precisar saber usuário, nome do usuário. A gente vai colocar aqui, tipicamente, como a gente está usando o Champ, né, o nome do usuário que já vem pré-configurado aqui é o root. Também precisamos a senha. No Champ não tem senha. Claro que todos esses dados aqui, pessoal, serão modificados conforme a configuração do seu servidor. Tá? Vamos continuar aqui. Private, banco. Aqui é o nome do banco de dados que você quer acessar. A gente criou aqui o banco e eu até esqueci o nome do banco que a gente criou. A gente criou o banco aulaapi.php. Então é esse cara que a gente vai usar aqui, aulaapi.php, que é o banco que a gente criou, um database que a gente criou bem no começo da aula. A gente precisa saber a porta de conexão com esse gerenciador de banco de dados. Porta, e eu vou dizer, por padrão, o MySQL é 3306 ou 3307, mas também é uma questão de configuração. E a gente vai ter aqui também um atributo que vai possuir a conexão com o nosso SGBD. Começa como nulo aqui. Eu vou criar aqui um método chamado conectar. Então vamos lá, public function conectar. O que esse método faz? Conecta ao banco de dados. Entenda banco de dados como SGBD, Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Então vamos lá, vamos criar essa conexão.
Então, thiscon, então esse cara aqui da minha instância, thiscon vai ser igual ao quê? A gente vai criar uma nova conexão com o banco de dados. Então, MySQLi, e a gente vai passar aqui alguns parâmetros, né? Ele ajuda a gente aqui, tá? Se você instalou a extensão do PHP, ele vai ajudar você aqui na hora de você codificar. Então, olha só, primeiro hostname, a gente já definiu que é o atributo thisHost. Beleza, depois do hostname a gente vai passar o nome do usuário. Então é usuário, vírgula. Tá vendo que ele vai ajudando? É muito bom essa extensão aí. Depois da sequência a gente vai pegar o senha, né? Então vamos lá, eu vou tirar isso aqui, tá atrapalhando a gente aqui. Senha. É senha que eu coloquei mesmo? É, senha. Depois da senha, eu vou colocar o nome da base de dados, que é o banco. E, por último, aqui a porta, né, que é o porta, ponto e vírgula. Então, aqui a gente vai criar a nossa conexão. Vamos lá, vamos fazer alguns testes aqui. Se houver algum problema, eu não conseguir conectar, existem vários motivos para eu não conseguir conectar, né? O nosso servidor pode estar offline, demora, timeout. Então, a gente vai verificar se a gente conseguiu conectar, tá? Então, vamos lá. Se na minha conexão ele me retornar aqui um connect error, tá? A extensão é maravilhosa, connect error. O que eu vou fazer? Primeiro, vou mandar uma notificação para o usuário aqui, avisando para ele que houve algum problema com a conexão, tá? Então, como é que isso vai funcionar na prática? Eu vou montar aqui uma array resposta. Então, vamos lá, array resposta. E aí, na posição 0, eu vou colocar o status. E aí, eu vou escrever aqui erro. Aconteceu um erro. E na minha resposta, eu vou dizer um código aqui, né? Código do erro. Código do erro. Vamos dizer aí. Né? E aí quando você estiver montando a sua aplicação, você faz aí uma estrutura de códigos de erro. Eu vou colocar aqui erro. Bom, de forma geral, vou colocar número 1, que é o primeiro que a gente está codificando. Aí, tá? Então, código número 1. E vamos aqui, além do código, a uma mensagem. Erro ao estabelecer conexão. Tá? E o que a gente vai fazer com esse array? Echo, a gente vai imprimir, a gente vai enviar isso para o usuário. Como que a gente vai imprimir? A gente vai codificar isso para JSON. Tá? Então, encode, o que eu vou codificar para JSON? O nosso array resposta. Escrito tudo errado ali, né? Deixa eu ver se o F2 de renomear vai funcionar. Senão eu vou manter assim mesmo. Refactor, deixa eu ver. Não está disponível. Bom, vou deixar assim mesmo, porque senão vai me dar muito trabalho e é algo que não fará diferença. Então, olha só, vou tentar conectar. Se eu não conseguir, ele vai mandar esse JSON aqui e eu vou matar a minha aplicação. Tá? Eu não quero que essa aplicação continue funcionando se houver um erro de conexão com o banco. Tá? Então, eu vou usar aqui o die. E é isso. Morra. Vou matar minha aplicação. Nada mais será executado. Vamos testar isso? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um controle. Vou chamar esse controle de cliente e vou chamar o método de cadastrar. Ou create, será? Não, pode ser cadastrar mesmo. Cadastrar.php. O que a gente vai fazer aqui? Vou abrir esse PHP. A gente vai... Opa, fechei esse PHP. A gente vai primeiro importar o arquivo. A gente vai sair da pasta controle.
Então a gente sai da pasta. A ferramenta é muito boa. A gente sai da pasta controle, olha só. A gente vai entrar na pasta model, que foi criada. E dentro da pasta model a gente vai usar o banco.php. Além do banco.php, nós também vamos requisitar o cliente.php. Eu já fiz alguma coisa no cliente? Não. Então a gente requisita o banco.php e a gente vai requisitar o cliente.php também. Mas por enquanto a gente quer testar só a classe banco aqui. Então vamos lá. A gente está aqui na classe de controle cliente cadastrar, no arquivo cliente cadastrar. E vamos lá fazer uma instância do banco. Só para testar. Meu banco igual a new banco. Tá? E eu quero chamar aqui o método meu banco. Eu quero chamar o método que a gente acabou de criar, que é o método conectar. Deixa eu só copiar aqui. É conectar mesmo. Conectar. Se deu tudo certo, a gente não vai receber nenhuma mensagem. Mas se acontecer algum problema, a gente vai ficar sabendo. No roteador, a gente também vai precisar aqui incluir require once o arquivo. Só que agora a gente está na raiz. Então, da raiz a gente quer encontrar o... a gente vai entrar na pasta control. E na pasta control a gente vai chamar o cliente cadastrar.php. Então, olha só. Digitei a rota. Na primeira parte da rota é clientes. O método é post, ele vai chamar esse arquivo aqui. O que esse arquivo faz? Por hora, esse arquivo só importa a nossa classe de banco de dados. A gente faz uma instância dessa classe e a gente tenta conectar. Vamos ver se eu digitei tudo certinho aqui, porque é tanta coisa, parece que eu digitei tudo certinho aqui. Vamos fazer um teste? Vou tentar usar aqui, claro que o meu servidor não está nesse IP. Tá? Então se eu troquei o IP aqui, alguma coisa não aconteceu como eu gostaria. Por que ele não caiu nesse if aqui? Eu chamei o conectar. Deixa eu fazer um teste aqui. Deixa eu verificar se ele está passando por aqui. Echo oi. Echo oi. Eu não estou passando por ali. Será que é por conta disso? Não, o que aconteceu? Tá get aqui, eu tenho que trocar para post. Putz, já aconteceu um erro aqui, tá? Fail to open, tal, beleza. Deu certo aí. Não, na verdade não deu certo, né? Vamos descobrir o que aconteceu aqui. Vou rodar aqui de novo. O problema está onde? Está no arquivo cliente cadastrar.php na linha 2. Cliente cadastrar.php na linha 2. Eu não estou conseguindo importar aqui o meu arquivo. Tá, eu estou no modelo. Onde eu estou? Estou dentro da classe controle. Deixa eu fazer o seguinte. Pronto, parece que ele conectou. Eu quero saber se ele está passando por aqui. Echo oi. Gente, estão pensando que é só digitar um código aí. Aí tá passando por aqui. Só que ele não caiu no else. Por que será que ele não caiu no else? Vou trocar o IP. Vou colocar um usuário errado aqui. 2. Já deu pau aqui na minha... Tá falando aqui que eu não consegui conectar na minha aplicação. E tem aqui meu JSON aqui. Tá? Então parece que deu ok aqui. Se eu tirar o root 2, né? Porque não... Opa! Deu bastante coisa errada aqui, né? O IP estava errado, vamos testar de novo. Tentou, tá tentando, tá tentando. Ixi. Não tá respondendo aí. Acabou caindo no timeout aí. Bom, se eu colocar as credenciais corretas, vamos ver aqui. Nossa, o que aconteceu? Minha aplicação parou completamente. Send. Nossa, o que aconteceu? Stop. Alguma coisa aqui de não muito boa aconteceu. Barra clientes, eu tô no lugar certo? Tô. Por que você tá dando pau, meu querido? Deixa eu dar um eco aqui só pra saber o que tá acontecendo. Oi, de novo. Send. Nossa, ele parou completamente? Tá. Tentativa de conexão falhou.
Não respondeu depois de um tempo. Tá. Beleza, tá aqui o meu JSON. Isso aqui a gente pode tentar suprimir depois, quando acontecer uma mensagem de erro. Agora que eu estou um pouco cabreiro quanto à minha configuração. Ah, tá, claro, meu IP não existe, né? Tentando acessar no IP que não existe, vai dar pau mesmo. Conectou, deixa eu tentar aqui de novo. Ah, lindo, caiu no meu JSON. Isso aqui, a gente, nos nossos próximos encontros aqui, a gente aprende a suprimir isso daqui. Bom, funcionou, né? Tá aí a nossa classe de banco de dados. Se eu digitar aqui as credenciais corretas de banco, funciona, eu consigo conectar. Vamos criar mais um outro método aqui na nossa classe banco, que é o getConexão. Esse método getConexão vai funcionar da seguinte maneira. Tá aqui, public function getConexão. Isso aqui só vai me retornar uma conexão, tá? Mas primeiro ele vai verificar se existe uma conexão, se esse cara aqui for diferente de nulo. Né? Isso aqui, se esse cara aqui for igual a nulo, se isso for igual a nulo, fica melhor assim. Se isso aqui for igual a nulo, o que eu vou fazer? Eu vou mandar criar a conexão, tá? Então, quem cria a conexão? Esse método aqui. Então, se a conexão for igual a nulo, é porque não existe conexão, e eu vou pedir para ele conectar, tá? Aqui é o discon. Se a conexão for igual a nulo, eu vou pedir para conectar. E, caso contrário, né, se ele tiver a conexão presente, o que ele vai fazer? Ele vai retornar quem? Discon, justamente a conexão. Que a gente vai usar essa conexão lá na classe cliente. Então são os dois métodos aqui, o conectar e o getConexão. Tá? Teve aí o nosso probleminha que a gente ajustou aqui, mas tranquilo. É só a nossa classe de conexão, com dois métodos aqui. Vamos agora nos debruçar aqui na criação da classe cliente. Então vamos lá, PHP, isso aqui vai ficar grande, viu? Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso banco, o que a gente criou no banco. Eu vou fazer um negócio aqui, vou jogar isso aqui do lado, só para a gente ver que atributos que vão precisar existir na classe PHP cliente. Então vamos aqui, class cliente. Gente, boas práticas aí, nome do arquivo sempre igual ao nome da classe, um arquivo por classe, né? Dá uma organização melhor no projeto de vocês. Então criamos aqui a classe cliente e vamos observar os atributos. Vamos precisar de um atributo para cada elemento, para cada campo do nosso banco de dados. Então o primeiro atributo é o ID cliente. Então private ID cliente é o nosso primeiro. Tá? Aqui eu já instalei anteriormente aqui a ferramenta que ele gera o getSet automático para mim, tá, gente? Então, né, se você ainda está com dúvida no getSet, dá uma olhada no nosso material aí, nas outras aulas online, mas eu não vou me atentar muito ao getSet aqui, porque senão vai ficar muito longo. Tá? Então vamos criar aqui os nossos atributos, eu já vou copiar todos eles aqui, para a gente ganhar um tempo. Então, private, agora é o nome, depois do nome o CPF, depois do CPF o e-mail, depois do e-mail a senha, depois da senha o nascimento, opa, faltou um, que é depois do nascimento faltou o CEP. Vou dar aqui um Ctrl Z que eu quero aproveitar esses caras todos de novo aqui. Salvei aqui, tá tudo certo. Vamos ver se ele vai me ajudar a fazer todos de uma vez. Eu queria, mas vamos lá, vai ter que ser um por um mesmo. Mas já é melhor do que... não vai deixar eu fazer? Tá de brincadeira comigo. Insert get set. Gente. Sério? Tá, fez o nome. Então é assim. Vou fazer um por um. Não tem problema, a gente vai fazer meus gets e sets aqui automáticos, a gente ganha em produtividade aqui. Não vou digitar get set de novo. Isso aqui você só digita uma vez na vida, tá, pessoal? Quando você está aprendendo. Depois as ferramentas de forma geral elas têm
maneiras de criar automaticamente aí os gets e os sets. A nossa classe cliente, ela vai implementar também uma interface chamada JSON Serializable. Tá? Essa interface aqui, a gente vai marcar de vermelho, que vai obrigar a gente a criar um método chamado... olha só, tá aqui, ó. Ah, ele não mostra na documentação. Mas ele vai implementar a gente a criar um método chamado... A gente tem que digitar esse método, senão a nossa classe continua com erro. Então a gente vai criar aqui public function, o método JSON Serialize. Ele obriga a gente aí a criar esse método, JSON Serialize. O que é esse método JSON Serialize? Se a gente tentar converter para JSON uma instância da classe cliente, ele vai chamar esse JSON, esse JSON Serialize aqui. Que isso aqui vai definir basicamente como esse JSON será construído. Então vou criar uma array aqui. Array é igual array. Pronto, criei esse array. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar dentro desse array todos os campos que eu quero que sejam criados no meu arquivo, no meu JSON, correspondente à instância da classe. Então eu vou colocar aqui array. Eu quero que mostre o ID do cliente. Eu vou aproveitar isso aqui. Tá. Eu quero o ID do cliente, que é igual ao this ID cliente. Eu vou dar um Ctrl C aqui, porque é muita coisa. Não vou digitar tudo, não. Então vamos lá. Eu quero que mostre o ID do cliente, quero que mostre o nome do cliente. Quero que mostre nesse JSON o CPF. Quero que mostre o e-mail. Quero uma senha, não vou querer mandar senha. Não, aí por medida de segurança, não quero mostrar a senha. Depois do nascimento, eu quero o CEP desse cliente. Montei tudo isso aqui. O que eu vou fazer? Vou retornar esse return esse meu array. E aí quando eu for usar a função que converte para JSON, ele vai chamar... Como assim, né? Lembra daquele no banco de dados? A gente não criou uma array aqui? Criou aqui o status, o código, a mensagem. E aí a gente fez o JSON encode desse array. Então, se a gente tentar fazer um JSON encode de uma instância de cliente, é esse cara aqui que está chamando. É esse cara que vai ser chamado. Isso aqui vai me retornar um array. Ele vai transformar esse array num objeto JSON. Ele monta esse padrãozinho aqui que eu quero morrer. Mas tudo bem. Eu gosto assim, né? Sou da escola Java e o pessoal gosta de colocar aqui em cima. Mas tudo bem. Tá pronto aqui. Vamos dentar isso aqui, né? Para ficar bem organizado o nosso código. Então a gente montou aqui o serialize aqui. O JSON serialize da nossa classe cliente. Vamos montar o método cadastrar. Tá? Então vamos lá. Public function cadastrar. O que eu vou fazer com essa função? Primeira coisa que eu preciso, vou até para o nosso cadastrar cliente e vou recuperar isso aqui, porque isso aqui não vai ficar no cadastrar cliente, né, no nosso controle, isso aqui vai ficar direto na nossa classe. Na nossa classe, vou até fechar o banco, que a gente não vai usar mais, na nossa classe cadastrar, no nosso método cadastrar da classe cliente. Se eu for cadastrar, eu preciso de uma conexão com o banco. Tá? Só que em vez de chamar o conectar, eu vou chamar o get conexão. E eu vou precisar importar aqui a nossa classe banco de dados. Então, require once, a gente vai importar aqui o banco.php. Então, a gente importou o banco.php e a gente vai fazer uma instância aqui do banco.php. E a gente vai chamar o get conexão, tá, gente? Por que o get conexão? Eu quero a reconexão. Né? Então, se a conexão for nula, ele conecta e me retorna a conexão. Tá? Se já tiver uma conexão, ele me retorna a conexão. É o que eu preciso. E com essa conexão, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar aqui o nosso método prepare. Tá? Para que vai servir esse método? Esse método servirá para a gente preparar a nossa instrução SQL. Para que a gente vai preparar essa instrução? A gente está recebendo dados que potencialmente virão do usuário. Então a gente vai ter que se prevenir aqui do SQL injection. Então uma forma de se prevenir é usar o prepare.
Antes de montar esse insert, eu vou dar uma dica aqui para vocês, que é o seguinte. Monta esse insert. Deixa eu atualizar aqui, para já mostrar aqui a minha aula. Aula API, esqueci o nome do banco que a gente criou. Aula API. Foi esse que a gente criou. E a tabela cliente. Gente, já vou passar uma dica para vocês, que é a seguinte. Para a gente se prevenir de algum problema, o que a gente pode tentar fazer? A gente pode executar um insert primeiro aqui, né, na nossa, num sistema que você tem, num programa que possa gerenciar aqui o nosso SGBD. Porque é mais fácil. Se a gente montou um insert que funciona aqui, ele vai funcionar lá na aplicação. Então vamos montar aqui esse insert into, a tabela é a tabela clientes. O que a gente vai inserir nessa tabela clientes? Quais são os campos aqui? A gente vai inserir o nome, vírgula. São os campos que estão aqui, né? Nome, depois o CPF, depois do CPF a gente vai inserir o e-mail, depois do e-mail a senha, depois da senha o nascimento, depois do nascimento o CEP. Pronto. Que valores que a gente vai inserir aqui para esses dados? Vou colocar aqui Hélio, vírgula, helioesperidião@gmail.com, vírgula, nossa senha aqui. Vamos criptografar, entre aspas, vamos fazer um hash da senha. MD5, a minha senha, que vai ser 123456. Depois da senha, nascimento. Lembrando aí, né, sempre no padrão gringo aí, tá? Americano. Ano, mês, dia, tá? Ano, mês, dia. Depois do nascimento, o CEP. Vou colocar aqui o CEP padrão de São José, 12.230.000. CEP padrão, beleza. Se eu rodar essa instrução SQL aqui e ela funcionar, é porque tá tudo certo. Se não, né, a gente acabou aqui de ver que está com algum problema na instrução SQL. Deixa eu rodar aqui de novo. O número de colunas não corresponde ao número de dados. O nome está aqui, tá. Faltou o CPF. Vamos colocar aqui um CPF 000 111 222 333 444 11. Pronto, tá aqui o nosso CPF. Opa, inseriu, beleza. Vamos ver se os dados estão lá. Tá aqui, todos os meus dados foram inseridos. Maravilha. Agora a gente já pode pegar. Cadê aquele insert agora? Não é esse. Deixa eu fechar essas coisas que ficaram abertas aqui. É esse também? Não, é esse, cara. Então a gente já pode usar esse insert lá no nosso PHP, que eu sei que ele está funcionando e eu não vou ter problema com ele. Tá? Então prepare. Deixa eu pegar isso aqui e ajeitar aqui. Prepare. Vou abrir aspas e já vou inserir aqui a minha instrução SQL. Vou colocar tudo inline, numa única linha, tá? E aí a gente ajeita aqui. Deixa eu só puxar. Como a gente não está usando o Insomnia agora, vou puxar um pouquinho para cá. Vou deixar o Insomnia bem pequenininho aqui do lado para aproveitar o espaço. Então, deixei tudo na mesma linha. E a gente vai substituir aqui, em vez de colocar os dados, a gente vai substituir por um sinal de interrogação, porque essa interrogação aqui será substituída depois pelo dado que veio lá do usuário. Tá? Então, vou substituir aqui os dados pelo sinal de interrogação. Interrogação, interrogação e interrogação. Pronto, substituir tudo isso aqui por sinal de interrogação. E aqui a gente vai fazer? A gente vai criar aqui uma variável chamada STM, statement aí. STM, vou chamar de, posso chamar de STM, de statement. Pronto. O que a gente vai fazer? A gente vai vincular aqui a gente peraí, tem uma coisa errada, faltou aqui. Vou pegar minha conexão, banco igual a new conexão. O meu STM primeiro vai ser STM, o station vai ser igual a isso aqui.
Beleza, a gente vai criar aqui nosso instrução insert, ele vai substituir isso por isso, o nome por esse primeira interrogação na sequência ali. E aí no meu statement, o que eu vou precisar fazer? Fazer a vinculação desses parâmetros. Então a gente vai usar aqui o bind param. Param. A gente vai vincular esses parâmetros. Como que a gente vai fazer essa vinculação? Gente, S para string, D para double e I para inteiro. Então a gente tem que tomar cuidado aí com esse tipo de dados. Então, ó, primeiro, o nosso nome é S, né? Nosso nome é S, é um string, S minúsculo, tá? O nosso CPF, vamos tentar com double, tá? Porque tá lá com o big int e talvez o double, vamos tentar o inteiro primeiro, depois a gente vê se funcionou, se deu certo, tá? Porque tá com big int, o nosso inteiro aí ele é tipicamente 4 bytes, o big int é 8 bytes, vamos ver se o i aqui vai dar certo. Se não, a gente troca pelo double, que é de 8 bytes, provavelmente funcionará. Então a gente está aqui, ó, nome é string, CPF a gente colocou um inteiro, o e-mail é um string, a senha é uma string, o nascimento é uma string e o CEP aqui é um inteiro mesmo. Tá? Então são as nossas substituições. E agora os dados propriamente ditos. Primeiro, é sempre sequencial, tá? Essa interrogação é desse S aqui. Agora, esse dado que está aqui também é desse S. Então, quem é esse dado? É thisNome. ThisNome, que é justamente esse cara aqui. O próximo é o CPF. Vou pegar aqui de cima, tá? O próximo é o thisEmail, que está pronto aqui já. thisEmail. O próximo é o thisSenha. Cadê o thisSenha? thisSenha. Ah, não tem senha lá em cima, a gente não usou o thisSenha. Vai ter que digitar mesmo. thisSenha. O próximo é o thisNascimento. Sequencial, tá, gente? Nascimento. O próximo e último é o thisCEP. Tá aqui, thisCEP. Então, olha só. Nome, esse aqui é esse S, que é esse cara. CPF é esse I, que é o inteiro, que é esse cara. Tudo sequencial. Então, a gente montou aqui. Vamos lá. Resposta vai ser igual. Vamos executar agora. Nosso STM, a gente vai executar a instrução, que é o método execute. Abriu, fechou, ponto e vírgula, ele vai executar isso. Tá? Então, nossa resposta vai ser igual a isso aqui. Se deu tudo certo, a gente vai ter um ID. Tá? ID cadastrado, que é o ID do cliente que foi cadastrado. Como a gente recupera esse ID cadastrado? A gente vai pegar a nossa conexão com o banco, pelo banco conexão. Da conexão, a gente vai acessar o método, o atributo, na verdade, da conexão. A gente pega a conexão, insert ID, tá? E a gente vai recuperar esse ID que acabou de ser inserido. O que a gente vai fazer com esse ID? A gente vai jogar na própria instância. Então, this ID cliente vai ser igual a esse ID que acabou de ser cadastrado. Tá? Acabou de ser cadastrado, a gente vai jogar aqui. E a gente vai retornar a resposta. Return resposta. O resposta é verdadeiro ou falso, tá, gente? Se ele executou ou não executou. Verdadeiro ou falso. Return resposta, ponto e vírgula. Bom, eu acho que a nossa parte do cadastrar tá ok. Vamos agora para o nosso controle cliente cadastrar. Tá? Então, olha só, pessoal, é uma sequência aqui. O ht-access ele vai redirecionar para o roteador ele vai pegar, vai verificar se a rota é o clientes. Se é barra clientes, ele vai verificar se é post. Se é post, ele vai chamar quem? Controle clientes cadastrar. Quem é controle cliente? Quem é control, que é a nosso diretório, e vai chamar o método, o arquivo clientes cadastrar, que é esse cara aqui. Por enquanto, o que isso faz? Ele só importa aqui a classe banco, que o arquivo da classe banco, que na verdade nem precisa, a gente usou só para fazer um teste. Aqui na verdade a gente vai precisar chamar o arquivo cliente, que é a nossa classe. Opa, vamos tirar esse ponto PHP, que é o cliente que vai cadastrar no banco de dados. Então o que a gente precisa é do cliente. Vamos lá. O nosso Insomnia aqui vai enviar no corpo da requisição um JSON.
esse JSON é enviado pro PHP para essa rota, né? Barra clientes. Chegou aqui no htaccess, essa rota não é um diretório, não é um arquivo, ele vai redirecionar para o roteador. Chegou no roteador, ele vai verificar, a rota é barra clientes? É. O método de envio é post? É. Ele vai chamar o arquivo controle, né, de controle cliente cadastrar PHP. Quem que é esse cara? Esse cara daqui. Chegou aqui, eu vou precisar recuperar os dados que vieram no corpo da requisição, tá? Que é um JSON. Então vamos lá. JSON recebido no corpo. Vou chamar no corpo body request. No corpo da requisição. Request. Pronto. Como é que eu faço para recuperar esse JSON que vai ser enviado por aqui? Eu não sei se eu tiro isso daqui já. Vou deixar ele aqui por enquanto, que a gente vai usar ele. Eu não quero perder esse create que está ali, que talvez a gente possa usar depois. Como é que a gente faz para recuperar o JSON que a gente vai digitar aqui? Então a gente vai digitar um JSON aqui, por meio do post a gente vai enviar esse JSON para a rota clientes, barra clientes aqui. Como é que a gente recupera isso aqui no roteador? A gente vai usar file, do file a gente vai usar o get contents e a gente vai passar aqui como parâmetro php input, tá? Ponto e vírgula. Aí beleza. Eu vou recuperar aquele JSON ali, tá? E aí o que eu vou fazer com esse que eu recuperei, né, que veio no corpo da requisição? O que eu vou fazer com esse JSON? Vou transformar esse JSON num objeto. Obj vai ser igual a isso aqui. E eu vou fazer um JSON decode. JSON decode. Vou transformar esse cara aqui num objeto JSON, tá? E aí vai ficar mais fácil de eu conseguir recuperar os dados ali. Sabia que ia ficar fácil para mim, viu? Ainda bem que eu deixei isso aqui. Por quê? Eu vou montar aqui o meu JSON com base nos atributos que eu já tenho aqui. Eu tenho o ID do cliente, a gente vai passar um ID. O ID do cliente não precisa, né? Que é um cadastro, o ID é automático. Então o ID não vai precisar, eu vou precisar do nome. Do nome, eu vou enviar um nome para o meu controle. Vamos aqui, vamos chamar de Hélio2. Depois do nome, a gente vai enviar o CEP, CPF. Vamos colocar um CPF aqui. Vou inventar aqui um CPF. Depois do CPF, a gente vai enviar um e-mail. A gente não pode esquecer aqui das aspas, tá? Senão dá pau na estruturação do nosso JSON. 2 pontos, vou colocar um e-mail aqui. Hélio, opa, coloquei um aspas a mais aqui, Hélio, arroba, cadê meu arroba? Arroba teste.com. Depois do e-mail, a gente vai pegar o que é senha. Eu já vou colocar todos os campos aqui para facilitar para mim. Senha, o nascimento e a gente vai pegar o CEP. Esses são os dados que a gente vai enviar via JSON para o servidor. Vamos colocar aqui uma senha, super senha. Vamos colocar o nascimento. 3. Opa, faltou a vírgula aqui. Tem que ser no padrão gringo já, então 1985 1003. E o CEP, vamos enviar um CEP aqui também, qualquer. É isso? Parece que sim. Então vou remover isso aqui, que eu já não vou usar mais. Se eu precisar usar, eu recupero lá do banco de dados. Então olha só, cliquei aqui no send, o que vai acontecer? Ele vai enviar um post contendo esse JSON para essa rota aqui, barra clientes. Vai cair aqui. Isso aqui é uma pasta que existe? É um arquivo que existe? Não. Isso aqui é um diretório que existe? Não. Não é nenhum dos dois, ele vai chamar o arquivo roteador.php. Arquivo roteador.php. A rota é barra clientes? É post? Se é post, chama o cliente cadastrar.php. Esse cara é o cliente cadastrar.php. Então aqui, o que eu faço? Recupero esse JSON. Esse cara aqui me recupera o JSON. E eu vou converter isso aqui num objeto para ficar mais fácil de eu trabalhar. Vamos ver se deu certo. Vou dar um eco aqui, objeto. Vamos tentar
imprimir aqui a propriedade nome desse objeto. Se deu certo, eu teria aqui como resposta o nome. Ah, aqui ó, Hélio2. E eu tenho também aqui a propriedade CPF. Enviei, me retornou CPF. Deu certinho. Tá, então aqui a gente vai recuperar todos os dados, tá? Vamos lá. Nome. Vou criar aqui as variáveis para a gente guardar. Nome vai ser igual ao quê? Isso aqui, propriedade nome. Eu vou copiar aqui todos eles para a gente conseguir fazer um Ctrl+C, Ctrl+V dinâmico. Aqui nome, depois o CPF, depois é o e-mail, depois é a senha, senha, depois é o nascimento. Estão pegando todos os dados aqui. E por último o CEP. Olha só. A quantidade de Ctrl+C, Ctrl+V deu certo aqui. Tá? Na sequência, o que você vai fazer? Gente, isso aqui é dado que potencialmente vem do usuário. Então, o usuário pode digitar qualquer coisa ali. Além do SQL Injector, tem outros problemas. Ele pode, por exemplo, inserir um script JavaScript, pode enviar tags HTML. Imagina, ele cria uma div, dentro dessa div ele coloca CSS, então ele pode bagunçar toda a sua aplicação web. Então, o que a gente vai fazer? Aqui embaixo a gente faz uma série de validações e verificações com os dados. Né? Por exemplo, vou remover tudo que é tipo de tag que possa vir. Tá? Então, é o strip tags. No strip, oh meu Deus, coloquei um negócio aqui, strip tags. Isso aqui vai remover as tags HTML que porventura venham no nome. Tá? E aqui, gente, é fazer validação. Tá? Você vai fazer isso aqui para todos eles. Eu não vou fazer para todos, até para tentar economizar um pouco de tempo aqui. Mas você vai fazer para todos eles. Né? Outras verificações você vai fazer. Né? Você vai verificar, por exemplo, se o nome que veio se o nome foi igual, está em branco. O que você vai fazer? Putz, vou montar aqui uma array. A resposta. A resposta igual a uma array. Beleza. Se o nome vier em branco, a gente vai enviar uma resposta para o usuário, que é a seguinte. Código do erro. Código. Lembra que lá no banco de dados a gente usou código 1? Agora vai ser o código 2. Mensagem. Que a gente vai mandar de resposta. Nome não pode ser vazio. Tá? E aí a gente sai validando isso, tá, gente? Você vai validar tudo aqui no controle. Você faz toda a validação aqui dos dados. Você viu aí que tem data de nascimento. A gente pode verificar se é uma data válida ou não. Tem a questão do e-mail. A gente verifica se o e-mail é válido ou não. A gente verifica se o CPF é válido ou não. Você vai fazer tudo que é tipo de verificação aqui, tá? Então, vou fazer só mais uma aqui, né? Vou fazer dois aqui, o nome, e vou fazer o próximo aqui, o CPF. Só para constar. Então, a gente faz aqui else if, se o meu CPF foi igual em branco, vamos mandar aqui uma mensagem. Código do erro. Putz, erro 3, por exemplo. CPF não pode ser vazio. Tá? Beleza. Passou por todas essas validações, o que a gente vai fazer? Passei por todas as validações. Vamos instanciar a classe cliente. Então vamos lá. Cliente igual a new cliente. O que a gente vai fazer agora? Passar todos os dados para dentro do cliente. A gente sabe que os dados são válidos. Tá? Cliente. Porque a gente passou por esse crivo, esse monte de if que vocês vão fazer. Eu fiz dois aqui, mas vocês vão fazer inúmeros. Chegou nesse else final aqui, tá tudo correto com a aplicação. Tá? E aí o que é que a gente vai fazer? Instanciar a classe cliente. A gente vai lá, cliente, vamos passar os dados para a classe. Cliente set, vamos fazer todos os sets aqui. Primeiro é o set nome. Set nome é o nome que veio lá do JSON, que veio do cliente. Vamos fazer agora o que? Eu vou até copiar esse cara aqui, para não ficar digitando toda hora. Depois do set nome é o set CPF. Pega os dados que vieram do CPF. Próximo é o set e-mail. Vamos lá. Set e-mail. Pega o e-mail, variável e-mail.
próximo é o set senha. Opa, set senha. Pega a senha que veio do usuário. Depois do set senha é o set. Depois do senha, tô olhando aqui do lado, ó, no nosso rotação. Por isso que é bom deixar ele ali. Set nascimento. E a gente vai pegar a variável que veio do nascimento. Depois disso, o CEP. Então vamos lá, set CEP e vamos usar a variável CEP. Ah, que variável CEP é essa? Essas variáveis aqui, pessoal. Tudo veio do objeto JSON, tá vendo? Tudo veio do objeto JSON, que é esse cara aqui, que a gente viu no corpo da requisição HTTP, usando o post. Então chegou aqui o JSON, texto, esse aqui é um texto que está na requisição, esse aqui é um texto. Chegou esse texto, a gente recuperou esse texto, e esse texto a gente transformou num objeto JSON. E aí a gente está usando isso aqui embaixo, né? A gente faz as validações e tudo, e a gente passa isso para dentro da classe. Por último, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar o método cadastrar, né? Então vamos lá, resultado vai ser igual. A gente vai chamar a nossa classe cliente, só que a gente vai chamar o método cadastrar. Tá? Vamos só observar o método cadastrar lá. Cliente cadastrar. O que ele faz aqui? Ele vai executar esse insert. E ele vai pegar todos os dados que a gente passou. Tá vendo? Diz nome. Quando a gente fez o set nome, a gente inseriu o nome aqui. Quando a gente fez o set CPF, inserimos o CPF, o e-mail. Então ele vai recuperar o nome, o CEP, o e-mail, a senha, o nascimento. Vai recuperar todos os dados aqui para fazer o insert no banco. Gente, é muita coisa, né? Ainda não terminou ainda. Vamos ver se isso vai dar certo. Mas vamos lá. If, vamos ver, se o resultado for igual a true, significa que ele conseguiu executar a instrução SQL corretamente. E ele inseriu no banco. Tá? Se for igual a true, o que a gente vai fazer? Vamos enviar o HTTP, é um header aqui, header. A gente vai enviar um código HTTP, que é o... vamos lá, http /1.1 201, que é tipicamente quando a gente insere alguma coisa em created. Pronto. E a gente vai mandar uma resposta pro nosso usuário. Que resposta é essa? Vamos ver aqui, a gente já usou um monte, né, de código. Então aqui a gente está no código 3. A resposta, então, vamos colocar aqui um código 4 agora. Código 4. Mensagem, cadastrado com sucesso. Cadastrado com sucesso. E aqui, o que é que ele cadastrou com sucesso? Tá, eu vou mandar o cliente também, tá vendo? Cliente. Quem é o cliente? Eu vou pegar a própria instância da classe cliente e vou enviar para o usuário. Por que eu vou pegar a instância de cliente? Olha só, quando eu faço o cadastro do meu cliente aqui, observa que a própria instância aqui, eu recupero o ID desse cliente, tá vendo? O ID cadastrado, recuperei o ID cadastrado. Esse ID cadastrado é jogado na instância do cliente. Então ele vai me retornar como resposta aqui todos os atributos do cliente, num formato de JSON, inclusive com o ID que ele acabou de criar. Então fica bem bacana aqui a nossa aplicação. Tá. Se ele cair no else aqui, né, eu vou mandar um 200 ok, porque ele executou a nossa instrução. Ele pode não ter concluído com sucesso aqui, né? Mas a gente vai mandar aqui uma mensagem de erro. Erro ao cadastrar cliente. Isso aqui a gente não precisa mandar, porque ele não conseguiu cadastrar, não vai enviar ID nenhum lá para o usuário. Gente, programei coisa pra caramba. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Vamos lá. Vamos tentar aqui. Do jeito que tá, é só clicar no Send. Deixa eu só voltar com isso aqui um pouquinho pra cá. Ué, tá faltando um pedaço aqui do meu negócio? Ele jogou pra cá. 201 created. Claro. 201 created, ele entrou aqui no 201. Cadê? Onde é que ele entrou, gente? Cadê? Controle. Ele entrou aqui nesse if, deu true. Ele cadastrou, faltou retornar o nossa resposta.
Vamos ver lá no banco se foi. Cadê? O cliente está aqui, F5, foi. Nossa, que legal. Digitei coisa pra caramba. Só faltou aqui nós darmos um echo na nossa resposta. Então, echo JSON encode. A gente vai enviar a codificação disso aqui em JSON. Eu vou fazer... Salvei, tá certo. Tá certo. Eu posso colocar isso aqui, na verdade, fora dos ifs aqui. Onde é que eu criei meu array resposta? Ah, foi aqui, ó. O array resposta foi criado aqui. Então, eu vou jogar fora do if mesmo. Enviar. Olha só, cliente 4 cadastrado com sucesso. Olha o cliente que eu enviei. Tá vendo aqui, ó? Cliente, é justamente o cliente que eu enviei. Quando a gente faz a chamada do JSON encode no resposta, o resposta tem aqui uma instância de cliente. Instância de cliente, quem que ele chama aqui, né? Justamente esse cara aqui, ó. Por isso que não veio até a senha, tá vendo que a senha não veio? A gente não botou a senha aqui. Esse cara que é chamado, tá? Então ficou direitinho aqui. Se eu tentar de novo inserir. Opa, cliente 4. Ué. Ah, não, tá certo. É o ID do cliente aqui, ó. ID do cliente 5, ID do cliente 6, ID do cliente 7. Gente, claro que aqui você vai fazer mais verificações. Você vai verificar se já foi cadastrado com esse CPF. Né? Você vai melhorar isso aqui. A gente não vai ficar aqui porque ainda tem bastante coisa para fazer, né, em relação a essa API. Né? Beleza, a gente fez aqui o post, que é para cadastrar. Vamos fazer os outros aqui. Tá? E se o método forget? Vamos fazer aqui, else if, se o método forget, o que a gente vai fazer? Se o método for igual a get, o que a gente vai fazer? Primeiro, vamos verificar, isso aqui é get, eu enviei um get, né? Enviei um get. Então eu entrei no clientes e é um get, vai cair aqui nesse else. E tem duas possibilidades, isso aqui é /1, o que significa no /1? Eu quero o cliente número 1. Se tiver só barra clientes, o que eu quero aqui? Que ele liste todos os clientes. Tá? Então, essas são duas possibilidades. A gente vai testar isso aqui. Então, if rota na posição 2. Se é numérico, a gente vai fazer isso aqui, um isNumeric aqui. Vamos aqui, ó. isNumeric. Se for numérico, o que está na posição 2 da rota, esse cara aqui, ó, posição 2 da rota. Primeiro, né, vamos verificar se existe essa posição. Então, primeira coisa, is_set. Existe rota na posição 2? Tá. Primeiro, existe rota na posição 2. Tá. Se existe rota na posição 2, é numérico? Tá. Então, são as verificações que a gente vai fazer. Primeiro, se existe e depois se é numérico. Opa. Tá. Se não existe, gente, existe rota 2. Se não existe rota 2, ele já pode chamar aqui outro controle. Vamos criar esses controles aqui. Então, a gente tem aqui cliente reach.php e já vamos criar o controle cliente read id, que eu vou ler pelo id do cliente, read id.php. No roteador, o que a gente tem? Isso aqui, se a parte 2 da rota, parte 1 barra parte 2. Se a parte 2 for numérica, ele vai chamar quem? Require once o controle control barra se for numérico, a gente vai pegar o read por id. A gente vai ler, a gente vai buscar aquele cliente por um id específico. Se não for numérico, o que ele vai fazer? Else, não é numérico, ele vai chamar o /read. E se não existe a rota 2, a posição 2 da rota, ele também chama o read, que é para listar todos os clientes. Então vamos lá montar isso. Putz, vamos lá primeiro aqui na classe cliente. A gente colocou o cadastrar. Vamos criar um método public function read. Function
read. Read ele vai só listar, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vou até copiar aqui algumas partes aqui para facilitar aqui o nosso processo, tá? Então, Ctrl C, Ctrl V no read, Ctrl C, Ctrl V aqui no esse cara aqui. Peraí, Ctrl V, vamos ajeitando. Como é boa parte igual, até o final a gente vai remover. Só que agora a gente vai fazer um select aqui. Select todos from cliente. Tá. Clientes ou é cliente? Não lembro mais o nome da tabela. Vamos olhar aqui no banco qual era o nome da tabela. Clientes. Tá. Então select todos from clientes. Vamos dar um order by aqui. Order by nomes. Nome. Order by nome. Quero que ordene pelo nome. Como não tem nenhum dado que vem do cliente, a gente pode remover o prepare. Né? Não tem nenhum dado, ele só vai executar. Tá? Executou, aqui vai ser um pouquinho diferente, porque a gente vai precisar fazer uma estrutura de repetição para recuperar todos os dados, né? Todos os clientes. Então vamos lá, veio aqui o cadastrar, execute, aqui não tem o ID, né, porque não é o cadastrar. Resposta, o resposta do execute está aqui, beleza. A gente nem vai precisar dessa resposta mais, que não é verdadeiro ou falso. A gente vai tirar esse cara e a gente vai pegar aqui, vamos criar uma outra chamada clientes. Vamos mudar aqui, vetor clientes. Ou matriz clientes, talvez, fica melhor para entendimento. Matriz clientes. E a gente vai recuperar os dados que vieram lá da execução do nossa instrução SQL. Então, STM, a gente vai usar o método chamado getResults. Ajuda eu aí. getResult. Não autocompletou, mas é isso. Isso aqui não tem, não vai usar. E a gente não vai usar esse cara aqui ainda. Tá? Vamos montar a estrutura de repetição aqui. Por que a gente vai montar a estrutura de repetição? A gente vai retornar um array de objetos cliente. Um array de clientes. A gente não quer o dado puro do banco de dados. A gente criou uma classe cliente e a gente quer uma array de clientes. Tá? Então a gente vai primeiro criar uma variável i igual a 0. Vamos montar uma estrutura de repetição que vai passar por todos os clientes que vieram como resposta. Então vamos lá. Linha vai ser igual a mysql i. E a gente vai chamar aqui o método fetch a object. Cadê? Fetch object. Eu quero transformar os resultados cada linha dos resultados em um objeto. Aqui eu tenho a minha matriz e aqui é uma linha da minha matriz. Só que essa linha é um objeto, tá, gente? Então essa estrutura de repetição vai passar por todos os clientes. Primeira vez, vamos criar aqui o nosso vetor de clientes antes, né? Vetor clientes vai ser igual a um array. Beleza. Vetor de clientes na posição 0. Primeiro cliente na posição 0 vai ser igual a um novo cliente. New cliente. Né? Na minha classe cliente mesmo. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar aqui, isso aqui é um cliente, tá? Na posição 0 é um cliente. Então eu posso usar aqui o setID do cliente. Vou usar no próximo o setNome do meu cliente. Vou usar no próximo o set, todos os sets do cliente aqui. setNome, o próximo é setCPF. O próximo é o set e-mail. O próximo é o set. Depois do e-mail a gente tem a senha. O próximo é o set
Depois da senha é o nascimento. Depois a gente tem o set, o último, o CEP. Tá tudo aqui. CEP. Tá. Isso não é na posição 0, na verdade é na posição I. Isso aqui vai ter que variar para a gente ter um array de objetos. Opa! Ctrl Z, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Vamos montando aqui. Ctrl V, Ctrl V. Ponto e vírgula. Opa, não podemos esquecer aqui do nosso I++, para a gente não cair no loop infinito. Quer dizer, não vai cair no loop infinito, porque esse while funciona, ele passa por todos os resultados que vieram da execução desse select. Mas ele não vai fazer o meu vetor. Então eu tenho que fazer um I++ aqui. O ID do cliente vai ser igual dessa linha, eu quero recuperar o ID do cliente. Então eu vou fazer assim, ID cliente. ID, tem que ser exatamente como está lá no banco, tá, gente? Ah, não. ID cliente. Isso aqui é como está lá no banco. E aí eu vou montar todos aqui. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Então, primeiro é o ID, o próximo, eu vou até pegar aqui do lado, nome, o próximo é o CPF, é isso, tem que tomar cuidado para não fazer errado. O próximo é o e-mail, o próximo é a senha, o próximo é o nascimento e, por último, o nosso CEP. Tá, montei esse vetor, eu vou retornar o vetor. Um vetor de objetos da classe cliente. Tá, vamos então pro roteamento disso aqui. Clientes rota. O que a gente vai fazer nesse roteamento? PHP, tá aqui. Primeiro, require once, a gente vai importar a classe cliente. Então, vou até copiar do outro que está aqui prontinho. Cadê você, meu filho? Cadastrar. A gente vai importar a classe cliente. Importou a classe cliente. O que é que a gente vai fazer na sequência? Vamos lá. A gente vai fazer a instância do cliente. Cliente igual a new cliente. Beleza. Não tem dado para recuperar do PHP. Então aqui eu vou fazer o array resposta vai ser igual. A gente vai chamar o método que a gente acabou de criar, que é o método reach. Tá? Ponto e vírgula. E aí a gente vai fazer um encode desse a gente vai transformar no JSON encode desse vetor, desse array de resposta aqui, um array de clientes de resposta. Faltou o header, né? Então vamos colocar um header aqui, que a gente vai usar o http:1.1. Opa, 1.1. Eita, tem que ser ponto mesmo, tá, pessoal? Ok. Ponto e vírgula. E aí a gente vai enviar o JSON. Vamos ver se deu certo. A rota... Esse cara aqui não precisa, tá? Eu vou até colocar ele como comentário aqui, se eu precisar usar para testar outra coisa depois. Ele já está... Tem que estar dentro do PHP. Ele já está aqui para fazer teste com alguma outra coisa depois. Tá? É só um comentário aqui para que, se eu precisar, ele está aqui. Salvei, vamos testar. A gente tem tanta coisa, vamos ver se vai dar certo. Dessa vez não foi. Barra clientes. O que ele deu problema aqui? Tentou aqui chamar o clientesRead.php.php. Tá lá no nosso roteador.php. .php não tem, né? Tinha um .php a mais. Vamos lá. Send. No roteador na linha 16. O que ele está resmungando aqui? Não conseguiu encontrar? É isso? Linha 16. Esse cara aqui. De novo, .php. Fica difícil. Send. Beleza.
retornou aqui um vetor, um array de JSONs com todos os meus clientes cadastrados. Maravilha. Ele me retornou aqui um erro, internal erro. Alguma coisa eu fiz errado pelo caminho aqui. Provavelmente foram os meus headers aqui. Eu vou tirar esse header para ver se foi um problema no header. Foi. O que eu digitei de errado no meu header? HTTP barra 1. Ah, faltou o código, né? 200. Era só isso. Pronto, agora sim. Tá belezinha. Bom, fizemos aqui um bom trabalho já, né? Vamos fazer agora o barra clientes barra ID. Barra 1, para ele pegar o cliente do ID número 1. Então vamos lá para classe cliente, read. Vou até copiar esse cara, porque boa parte é igual. Só que a gente vai mudar o nome desse método. Ele vai chamar readID, só para saber que ele está lendo de um ID específico. A gente vai montar aqui, né? Vai tirar o order by, que a gente não vai precisar. Então aqui é o where, o nosso ID cliente igual. E vamos receber esse ID por aqui? Não, vamos fazer diferente. Vamos receber pela própria classe. Instanciamos o banco, vamos pegar o ID. ID do cliente. Como assim? Vamos usar aqui o this ID cliente. Tá? A gente vai precisar fazer o prepare. Então vamos ajeitar aqui. Execute. Belezinha. O execute já tem, né? O prepare, na verdade, que a gente precisa. Prepare, read ID. Cadê o meu? Antes do execute, a gente vai preparar a nossa instrução. Ah, por que tem que preparar, professor? Porque isso aqui é um potencial dado que vem do usuário, né? O usuário pode digitar aqui qualquer outra coisa. Então, a gente vai tentar aqui limitar o que ele digitou ali. Tá? Como? É um inteiro. A gente vai preparar a nossa instrução aqui para evitar SQL injection. É um inteiro. E como aqui ele vai pegar o ID do cliente. A gente colocou uma variável intermediária, ficou um pouquinho diferente do outro exemplo. E é até bom, tá? Porque podem existir variações aqui, é tranquilo. Então, select todos from where the cliente igual sinal de interrogação. No sinal de interrogação será substituído por o inteiro. Que inteiro que ele vai substituir? O ID do cliente. Get results, ele vai me retornar aqui o meu cliente. Só que aqui é um único cliente, não é verdade? É um único cliente. Como é um único cliente, a gente não precisa ser um vetor, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou chamar só de cliente. Cliente. Ou não, né? Não precisa, não, vamos fazer o seguinte. Vamos retornar na própria instância da classe. Então, em vez de fazer um novo cliente, eu vou usar a própria instância da classe. Então, eu vou usar o this, tá? Vou pegar o this, a própria instância da classe vai ser preenchida. Então, this nome, this, todos os dados da minha classe, todos os atributos serão preenchidos. O i++ não vai precisar, esse cara aqui ficou boiando. E ele vai me retornar quem aqui, né? Aqui, se você quiser, você pode até retornar. Vamos colocar aqui resultado, resposta, igual. Se ele chegou até o final aqui, tá tudo certo. Então, vamos dar um return true, só para constar, vai, true. Hoje nem precisa retornar nada, vamos transformar isso num procedimento. Entre aspas, porque está orientado a objetos, mas é um método que não retorna nada. Beleza. Como é que vai funcionar no nosso read client ID? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou até copiar isso aqui. Faltou aqui o ponto .php. Que as modificações aqui são mínimas, então compensa para a gente copiar. Em vez do read, aqui a gente vai precisar do ID do cliente, que a gente não tem ainda. Né? Como é que a gente vai recuperar esse ID do cliente? Ele está na posição 2 aqui, né? Então, o que a gente pode fazer? Cadê o meu roteador? Então, a gente pode aproveitar que rota na posição 2.
Tá? A gente pode até aproveitar a mesma variável. Vamos pegar aqui, cadê? Read by ID. A gente tem uma instância do cliente. Vamos passar o ID para dentro da nossa instância de cliente. Cliente set ID. Vamos passar para essa rota aqui o ID do cliente, que é a rota 2. Rota 2 a gente sabe, o 1 é clientes, aqui o barra 1 1, 2. Rota na posição 2 é o número. Tá, então, aqui eu tenho o meu cliente. Só que agora a gente vai chamar, em vez de chamar o read, a gente vai chamar o read ID. Cadê você? Read ID. Ele vai ler pelo ID. Tá? E aí eu quero retornar meu próprio cliente. Ele que vai ser retornado. Ah, por quê? Porque a gente colocou tudo no this, lembra? Tudo no this. Então é no próprio cliente. Então quero que retorne o próprio cliente aqui para a escrita. Vamos lá, digitei bastante coisa. Vamos ver se vai. Ah, retornou o cliente 1. Vamos ver se retorna o 2. Ele vai retornar, deu certinho aqui. Retorna cada um dos clientes que eu quiser. Tá? Beleza, vamos fazer agora. Falta o update e o delete. Tá, gente? Então vamos montar isso aqui rapidinho. Já tá bem longo aqui, né? Mas vamos lá. Vamos montar aqui o. Vamos começar pela nossa classe. Vou fechar esse cara que deu certo, deu certo. Deu certo. Esse cara a gente não vai usar. O roteador a gente vai usar. E agora o cliente a gente vai usar. Vamos agora para o CRUD, né? Que é o nosso update. Public function update. Tipicamente, o update a gente envia um put. E a gente envia o JSON com os dados que a gente quer copiar daqui. Só para a gente ter, para já ter como atualizador aqui um pronto. A gente vai atualizar esse cara aqui. Tá? O número 1, que é o cliente número 1, vou atualizar ele com esses dados aqui. Vou colocar aqui Hélio Esperidião. Pronto. Que a gente vai atualizar. Então vamos lá, como que a gente vai montar isso? Eu vou pegar o modelo do nosso insert. Só que eu vou montar aqui primeiro um update. Deixa eu ver se eu consigo ter um pronto aqui. Ele fez aqui. Cadê se ele fez um update aqui? Ah, mas ele pegou só um. Bom, ele montou um update aqui. Eu vou aproveitar e vou usar parcialmente esse update. Ou não, vou usar ele inteiro. Quer ver? Vou fazer um negócio aqui, ó. Só pra gente conseguir aproveitar o update que ele gerou aqui. Olha só. Vamos fazer uma gambiarra aqui. Se a gente executar isso aqui, ele vai gerar um update para nós aqui embaixo. E a gente vai usar esse update. Deixa eu só rodar ele de novo. Tá funcionando. E a gente vai usar esse update para economia de tempo aqui mesmo. Em vez de ficar montando e dar problema de montar, a gente já tem o nosso update aqui. Vamos aqui colocar entre aspas. E eu não gosto de usar esses caras aqui. Eu vou remover todos eles. Vou dar uma ajeitada aqui. Isso aqui a gente sabe que vai ser trocado por interrogação. A gente sabe que isso aqui vai ser trocado por interrogação, porque dado o potencial que vem do usuário, a gente vai usar o prepare, né, evitar SQL injection aí. Então aqui a gente vai usar tudo isso aqui, substituindo por o sinal de interrogação, o CEP, opa, quase que eu apago o CEP. Isso aqui, ok, where id. Essa aqui é uma boa mãe, hein, pessoal. Economia de tempo aí na hora de montar a instrução SQL. Coloco esse cara aqui. Vou jogar na variável intermediária, que é SQL igual a isso aqui. E aí eu vou pegar aqui lá do insert, que vai ser bem parecido com o insert. Então eu vou até... Cadê o meu insert? Para onde foi parar? Tá aqui. Então eu vou até copiar aqui pra gente aproveitar o nosso código. Cadê você? Update, tá aqui. Tá. SQL, vem pra cá. Pro Ctrl X, vem pra cá. Não vai ser mais um insert que a gente vai fazer.
nós vamos fazer um update. Deixa eu tirar isso aqui do lado. E deixa eu puxar esse carinha um pouquinho para cá, que a gente não está usando agora. Pronto. Montamos aqui o SQL, preparamos, vamos ajeitar isso aqui, né? Agora é S, tá certo, né? É o mesmo, nome, tá na sequência, vamos ter que colocar mais um aqui, que é o ID do cliente. Então aqui é o I, e aqui vai faltar, vai precisar do this ID cliente, o ID do cliente que a gente está trabalhando, tá? Ele vai executar, esse cara não tem, não vai trocar de ID. Isso aqui a gente não precisa retornar, isso aqui não vai precisar. E a gente retorna aqui um true. Vamos ver, salvou. Vamos agora fazer o controle. Controle, eu nem tem aqui a classe, ó, o arquivo, vamos precisar criar. Cliente update.php. Eu vou copiar daqui do cadastrar, que é bem parecido, a gente só altera. Pra gente ganhar um pouquinho de tempo, que já tá longo esse vídeo. Aqui a gente vai pegar os dados que vieram, eles vão vir por aqui, tá? E além desses dados que vieram, a gente vai precisar pegar o ID do cliente, né? Vou até já fazer o seguinte, a gente sabe que o ID está aqui, ó. Vou até aproveitar e já vou pegar o ID do cliente, porque o ID do cliente a gente sabe que vem na rota 2 aqui, né? Esse cara aqui é o ID do cliente. Pegamos o ID do cliente, vamos lá, vamos recapitular aqui, vamos arrumar esse arquivo aqui. Era o do cadastrar, ele vai ser agora do update. Pegamos os dados que veio do corpo da aquisição, que é esses dados aqui, transformamos num objeto, beleza, todos os dados estão aqui, o objeto, fazemos aqui todas as validações possíveis, passou pelas validações, a gente cria uma instância da classe cliente, passa para essa instância aqui todos os dados de cliente, e aí a gente vai chamar, em vez de cadastrar, a gente vai chamar o update agora, tá? Update é o método update. Eita, o que aconteceu aqui? Tem um parênteses a mais. O update. Aqui não vai precisar. Eu estou retornando true lá. Tá. Estou retornando true? Não sei. Cliente. Ele retorna true aqui. Retornou true. O que ele vai fazer? Ele vai retornar. Do update, a gente pode fazer um 200, tá? 200, ok. Então a gente enviou um 200 aqui, atualizado com sucesso. Atualizado com sucesso. Código, acho que agora na sequência, acho que é o 6. 7, erro ao atualizar cliente. Vamos lá então, pessoal, vamos ver se isso aqui vai funcionar. Nossa rota está pronta, falta montar a rota, né? Update, vou copiar o nome desse cara e vou montar essa rota. Se o método for post, ele vai fazer isso. Se for get, ele vai fazer isso. Else, se o método for igual a put, que é o método de update, o que ele vai fazer? Ele vai chamar o método, esse cara aqui. Salvou. Require once. O que é que está errado aqui, meu querido? O else. É o else? Else if. Se não, ele vai chamar esse cara aqui, cliente update agora. Vamos ver se vai dar certo. Vou dar um Ctrl C nesse cara aqui. E a gente vai executar só o get aqui para ver os dados do cliente 1. O cliente 1, ele tem o ID 1, claro. Ele é o Hélio. A gente vai querer atualizar ele para Hélio Esperidião. Só que o método agora é o put. Quase! Tem alguma coisinha errada pelo caminho, mas parece que ele atualizou aqui, viu? Vamos ver se deu certo. Vamos trocar aqui o get para get, para a gente saber. Atualizou. Mas deu um problema ali. Vamos ver que problema é esse. Vou trocar para o put de novo, para a gente executar o mesmo problema e verificar aqui que na linha 9 a gente tem um problema aí de cliente update.php. Cliente update.php. Esse cara na linha 9. Qual é o problema? A senha, que eu não enviei a senha para atualizar.
Isso é um problema mesmo. Tá, legal. Vamos passar essa senha aqui. Senha, opa, aspas duplas. A nova senha aqui vai ser igual a teste, por exemplo. Deixa eu tentar de novo. Maravilha, tá? Conseguimos atualizar aí. Olha só, né, que ele monta a resposta aqui pra gente. Código 6. É o código 6? Cliente update. Cliente update está aqui, resposta. Atualizado com sucesso. Lindo, código 6. Ele montou aqui o JSON. Gente, falta só um agora, que é o do delete, tá? Então vamos lá montar ele rapidinho aqui. Eu quero aproveitar, acho que eu vou aproveitar esse cara aqui, que é parecido. Vamos aproveitar o do read ID. Vou aproveitar, vou copiar, que é o mesmo, o mesmo não, ele é bem parecido, só que agora é o CRUD, agora é o delete, delete. E aqui a gente vai fazer um delete. Não tem um asterisco, né? O pessoal confunde em iniciante. Delete from cliente, where o ID do cliente igual que veio ao que veio do requisitor. Aqui return true. Beleza, retornou verdadeiro. Agora tem que montar a rota, né? O controle. E a rota. Cliente delete.php é a rota que a gente vai usar. Vamos lá, eu vou aproveitar que é muito parecido com o read ID. A gente vai copiar o do read ID e vai aproveitar no delete. Faltou abrir o PHP. Fechou o PHP. Opa! E aí a gente vai colocar o do... Em vez de chamar o read, a gente vai chamar o delete. Tá? 200 ok. E aqui o cliente que ele escolheu. A gente passou o número do cliente. Aqui, ó. Não podemos esquecer que sempre tem o número do cliente. Que está na posição 2. E deixa eu ver. A rota. Falta a rota, né? Se o método for igual a put, ele faz tal coisa. Se não, se o método for igual a delete, ele vai chamar o cliente barra cliente delete. Opa, .php. Vamos remover aqui. Delete. Salvou. Vamos lá. Ai, caramba, deu certo? Deu certo. Ele excluiu. Tá? Cliente número 1 foi excluído, retornou aqui um JSON todo vazio aqui, né? Sem o nome, sem o CPF. Ele funcionou. Para ter certeza, vamos dar um get nesse recurso. Ele vai me retornar aqui tudo vazio, né? Não tem mais o cliente número 1. Se eu dar o 2, né? O cliente 2 existe. Ele retorna. Gente, é longo, né? Mas eu acho que criamos tudo aí. CRUD, create, read, update e o delete. A gente criou tudo aqui na nossa API. Tá? Tentei ser o mais breve possível, mas ficou grande aí. E espero que tenha ficado bacana e que tenha ajudado vocês. Abraço, até a próxima.